Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, tudo bem? Como vão vocês? Novamente aí um vídeo. E desta vez eu quero falar sobre a confissão, o meu recomeço e um sinal que Deus me deu, né? Em relação à validade da confissão, em relação a tudo aquilo que eu vivi em relação a esse sacramento, tá? O sinal de Deus vou contar no finalzinho do vídeo aí. Então, é muito importante este vídeo porque ele vai nos dizer exatamente o valor de uma confissão. Muitos não têm ideia do quão importante é esse sacramento ministrado pela igreja, ministrado pelos nossos padres. Então, Evangelho, né, de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 22 a 23. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então a Igreja Católica, ela ministra o sacramento da confissão desde que Jesus o instituiu através dessas palavras. Então a Igreja acredita, e um dia, né, eu acredito que todas as pessoas saberão que esse sacramento ele é sim válido e ele é muito importante para a salvação das almas, muito importante para que as pessoas cheguem até a vida eterna, muito importante para o arrependimento, para a mudança de vida, tá? Então, estamos dando continuidade, né, àquilo que aconteceu. O ano é 2015. Para quem não me conhece, o meu nome é Emerson. Eu tenho 38 anos, eu sou viúvo. Minha esposa faleceu em janeiro. O nome dela é Kelly. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais de mim, pode assistir os outros 2 vídeos que eu fiz para entender um pouco mais da minha história, né? Saber o porquê que eu estou fazendo esses vídeos, o que aconteceu na minha vida para que eu pudesse estar evangelizando, estar tentando servir a Deus do meu jeitinho, né? Da forma como eu posso, né? A forma como eu consigo, a forma como o Espírito Santo ele vai iluminando, tá? Então, o ano é 2015. Eu me converti após uma triste notícia na família, né? Que havia falecido meu tio. Na novena da morte dele, foi o ato da minha conversão, como eu contei no outro vídeo. E o problema, né, que eu me encontrava, o problema maior, foi que quando ele morreu e nós fizemos a novena, bem na ocasião da morte, essa novena, eu não lembro ao certo se ela terminou ou se ela fez uma pausa, mas esta pausa, né, este término, foi bem na Semana Santa. Então, quer dizer, a minha conversão, ela aconteceu bem na Semana Santa. Então, eu lembro, né, de nós encerrarmos ali, darmos uma pausa na novena, e aí eu entrei na Semana Santa. E entrei na Semana Santa ainda sem a confissão, né, todo em pecado, né? Então, eu fiz um exame de consciência na época, né? E bem nessa Semana Santa, esse exame de consciência, e vivendo a Semana Santa, né? Quarta-feira, quinta-feira santa, sexta-feira santa, vivendo todos esses dias, né? Com aquela sujeira, com aquele pecado, com aquelas faltas em mim, eu fazendo esse exame de consciência, eu não me achava digno,
né? Não, acreditava que Deus não me perdoava. Acreditava que eu não me perdoava, né? Então, como eu não me perdoava, eu acreditava que Deus também não me perdoava, né? Que aquilo que eu tinha feito era muito grave. Então, fazendo assim aquele exame em cima dos 10 mandamentos, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não amava a Deus sobre todas as coisas, né? Eu amava a mim mesmo, né? Eu era o centro da minha vida. Eu fazia todas as coisas para mim, né? E não para Deus. Então, Deus eu não amava Deus sobre todas as coisas, apesar de eu achar que eu o amava, mas eu não amava Ele, né? Por exemplo, guardar domingos e festas, eu fazia tudo o que eu queria, né? E quando dava, né, eu ia na igreja, né? Então, assim, honrar pai e mãe, né? Eu obedecia, mas não honrava, e assim por diante. Todos os pecados contra a castidade, né? Que eu já falei no outro vídeo. Então, assim, fazendo uma análise dos 10 mandamentos e fazendo uma análise dos 7 pecados capitais, ira, preguiça, né? Então, assim, eu era culpado de quase toda a lei, né? Dos 10 mandamentos e fora os pecados graves aí, pecados da ira, pecados da preguiça e dentro de tudo mais, né? Então, na Semana Santa, Deus me mostrou, né, o amor verdadeiro, o amor de Jesus Cristo por nós, né? O maior ato de amor que a história já viu e nunca mais verá outro igual, né? O próprio Deus, né, na cruz pagou os nossos pecados, as nossas faltas. Então, naquela Semana Santa ali, eu tinha certeza, não tinha dúvida que eu estava pregando Jesus na cruz, que com as minhas faltas eu estava matando ele, com as minhas faltas ele estava passando tudo aquilo ali, e ele não era falta dele, era as minhas faltas, né? Então eu tinha essa certeza, né? Deus, através do seu Espírito, colocou essa certeza no meu coração. A certeza de que Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos a vida eterna. Então eu tinha essa certeza na Semana Santa, né? Então imaginem você chegar numa Sexta-feira Santa, né? Passando pela Via Sacra, e você vendo o sofrimento de Cristo e você ter a certeza que você causou esse sofrimento. Então eu não me perdoava e não pensava que Deus me perdoasse também. Então, tamanha era a angústia, né? Tamanha era a angústia. Então, assim, eu enrolei aquela semana, passou toda ela, chegou no sábado de Aleluia, e aí começou algo assim muito importante, que é importante para todos nós. Por exemplo, se você está ouvindo este vídeo neste momento, Deus sonda o seu coração. Você está sendo sondado por uma graça, por aquele Deus que mora, que habita em nós, né? Esse Deus, ele sonda os seus pensamentos. Ele sabe, por exemplo, se você está ouvindo esse vídeo, se você está acreditando, se você não está acreditando, se você está ouvindo em tom de deboche, se você está ouvindo mesmo, crendo nessas palavras. Ele conhece o nosso coração no nosso íntimo, né? Então aconteceu que eu pensei comigo e Deus ouviu esse pensamento, que foi um pensamento assim: bom, eu não sou digno de ir para a confissão, mas de qualquer maneira eu preciso de um sacerdote, de um padre, né? Porque a confissão, ela, independente da santidade ou não do padre que vai ministrar a confissão, ela é válida. Mas eu queria que Deus me mostrasse, que Deus me indicasse um sacerdote, me indicasse um padre para que eu pudesse estar me confessando. Então, eu fui para o sábado de Aleluia, para a celebração do sábado de Aleluia, com isso no meu coração, convicto para que Deus me mostrasse esse sacerdote. Em algum momento Deus falasse comigo, né? Qual seria
a mão dele, né? Qual seria o instrumento que ele iria usar para que eu pudesse me confessar, mesmo eu não me achando digno. Então eu fui para o sábado de aleluia, e na minha paróquia mesmo, não precisou muito, naquele dia mesmo, Deus ouviu aquilo que estava no meu coração, Ele ouviu, porque era sincero, né? Era o coração de alguém que estava realmente sofrendo, né? Eu sofri muito naquela semana, por todo pecado, tudo aquilo que eu vivi, né? Então eu fui pro sábado de aleluia, e aí quando eu entrei ali para a celebração, de maneira assim extraordinária na igreja, né, bem na homilia do padre na época, o nosso pároco, né, o padre Tiago, ele foi fazer a homilia e para mim aquela era a resposta muito clara de Deus, assim, né? Porque ele fez uma homilia que não tem muito a ver com o sábado de aleluia, né? Ele disse assim, bem já no início da homilia, né? Ele falou assim, olha, você que está há muito tempo distante, há muito tempo e voltando, né? E você, de repente, você não lembra como se reza, você não lembra como se faz as orações, você não lembra como que conversa com Deus, mas vem até mim, né? Ele falando, né? Vem até mim que eu te ensino, né? E quando rezar assim, Pai Nosso, e assim ele foi falando o Pai Nosso, né? O Pai Nosso e o Pão Nosso. Só que aquelas palavras, para eu que estava distante, para eu que estava afastado, para eu que estava naquela angústia, eram exatamente aquelas palavras de resposta de Deus para mim. Resposta para aquilo que eu estava vivendo, para aquilo que eu estava precisando, que era o sacerdote, e eu tive a certeza naquele momento que aquele era o sacerdote. Então, assim, é muito importante que Deus, ele ouve os nossos corações, ele ouve os nossos pensamentos, ele está te ouvindo neste momento, aquilo que você está em pensamento, ele ouve as suas palavras antes que você as diga. Então, assim, naquele momento ali, ele me deu aquela resposta. Eu chorei muito na celebração, mas eu tinha certeza, aquele era o sacerdote. Mas, no entanto, eu ainda não me achava digno, em função de todas as minhas faltas, de todas as minhas falhas, eu não me achava digno. Então, passou-se uma semana. E naquela semana, né, após a Semana Santa, uma tia minha, ela tinha que pregar no Dia da Misericórdia. O Dia da Misericórdia é o domingo após o domingo da Páscoa, né? Então houve a Semana Santa, Sábado Santo, Domingo Santo, né? Domingo de Páscoa. No outro domingo é o Domingo da Misericórdia. Então me pediram para buscá-la, né? Para buscar ela, que ela iria fazer uma pregação na comunidade, na nossa comunidade. Então eu fui buscar né? A minha tia. E aí até no carro eu fui contando um pouco, né? Eu contei muito pouco para ela. Olha, eu disse para ela assim, eu estou voltando, né? Eu estou assim reiniciando a minha história com Deus. Mas eu não disse para ela, por exemplo, que eu não tinha me confessado. Eu não disse para ela que eu não me achava digno. Não disse nada disso para ela. Mas eu disse sim que eu estava voltando, que Deus tinha me tocado, né? E que eu tinha me decidido por Ele. E assim nós viemos conversando no carro, e aí ela trouxe ela fez todo o momento ali, né? Na igreja. E aí terminou aquele momento, tudo, e aquela angústia que já havia uma semana se passado após a Semana Santa e eu não havia me confessado. Então eu ainda estava muito triste e realmente como um filho mesmo que não acredita que o pai perdoa. Não acreditava que Deus pudesse me perdoar, porque na realidade eu não me perdoava, né? Volto a dizer, eu não me perdoava.
Então passou todo aquele dia e à noite, né, após o domingo da misericórdia, o que que aconteceu? Eu estava em casa e aquilo que é muito importante, né? Deus ele faz de tudo para nos buscar, e ele, se você está decidido por ele, ele também está decidido por você, né? Então o que que aconteceu naquela noite? A minha tia me mandou uma mensagem, né? E ela escreveu na mensagem assim, após aquele domingo, ela já tinha ido embora e tudo mais. Na mensagem ela escreveu assim: olha, eu ouvi esta música e lembrei da sua história, lembrei daquilo que você me contou, né? Que você está voltando. E aí ela me mandou a música pelo telefone. Eu coloquei a música para ouvir, né? Coloquei a música para ouvir, só que a música começou a tocar. Aí eu comecei a me abrir mais com ela, né? Comecei a escrever rapidamente no celular enquanto a música tocava. Comecei a escrever mais, que eu estava angustiado, em tudo aquilo que eu estava vivendo e tal. A hora que eu comecei a digitar um texto, né, enorme ali no WhatsApp. E aí, ministrando este texto, a música começou a tocar. Só que a primeira parte da música, eu até vou ler para vocês aqui. A música é do Davidson Silva, né? E o nome da música é Vou Voltar. Só que ela começou a tocar e eu não prestei atenção na primeira parte da música. A primeira parte da música eu não prestei atenção, porque eu estava focado naquilo que eu estava escrevendo. Então a primeira parte da música é essa aqui, que eu vou ler para vocês, né? A primeira parte diz assim: que falta que me faz a casa de meu pai, para lá quero voltar e assim recomeçar, prostrar-me aos teus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor, como servo vou voltar. Então nesse momento a música deu uma pausa. E aí eu percebi que a música parou. A música parou. Eu falei, deixa eu prestar atenção na música, né? O que ela me mandou, né? Tô tão focado em escrever, né? Minha tia é uma pessoa muito de Deus, uma pessoa que prega, uma pessoa que evangeliza. E eu falei assim, bom, deixa eu ver o que ela mandou. Só que aí quando eu fui ver o que ela mandou, entrou a segunda parte da música, né? E até aquele momento eu não estava me relacionando com o filho pródigo e nem me passava pela minha cabeça que eu era aquele filho da passagem que Jesus contou, né? Ou pelo menos se passava pela minha cabeça, eu não havia sentido no meu coração isso. Só que desta vez eu senti, porque daí entrou a segunda parte da música, né? E a segunda parte da música é muito forte, né? Que ela fala assim: de longe ao me avistar, né? Meu pai a me esperar. De longe ao avistar, meu pai a me esperar. Saudades eu senti daquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar e com lágrimas me abraçou e pôs-se a me beijar. Então, ao ouvir essa parte da música, eu percebi que apesar de eu não me perdoar, Deus já me perdoava. Deus me perdoava e Ele me queria de volta. E eu tive a certeza naquele momento, né? Então, ao ouvir isso aí, eu me derramei em lágrimas, né? E aí eu escrevi todos os pecados, né? Aquele exame de consciência que eu tinha feito, eu escrevi num papel, deu um papel inteiro ali de faltas, baseados nos 10 mandamentos, nos 7 pecados capitais. Então eu fiz ali tudo, olha, fiz isso. Então deu uma folha inteira ali de erros, de falhas.
E eu peguei esta folha, marquei a confissão e fui me confessar na paróquia. Então é muito importante esse ponto, que eu cheguei ali para me confessar, esperei o meu momento, sentei ali no banquinho, e aí o padre me chamou e eu fui me confessar, né? Porque após ouvir esta música, eu tinha certeza que Deus estava me esperando e que Deus me perdoava. Quando chegou o meu momento de me confessar com o padre, eu falei para ele, olha, eu não tenho condições de falar do meu coração. Então eu vou ler o que eu escrevi e aí vou ler porque eu não tenho condições de falar por mim mesmo, né? Até por isso que eu escrevi neste papel, porque tamanha era o meu sofrimento, né? Tamanho era o meu sofrimento. Então eu comecei ali a ler e eu tinha certeza que o padre estava me ouvindo, mas que Deus estava me ouvindo atrás do padre. Deus estava ali conosco na confissão. Então, lógico, comecei a falar os meus pecados e ler aquele papel ali com todas as minhas faltas e tudo mais. E aí chorei bastante na frente do padre. O padre até falou assim, olha, fala um pouco mais baixo os seus pecados que as pessoas estão ouvindo. Havia outras pessoas ali na igreja e eu não estava me importando porque era um momento muito, muito pessoal, muito íntimo. E aí, mas tudo bem, né? Abaixei um pouco a voz e continuei lendo ali, chorei muito. E aí o padre falou lindas palavras, né, para mim naquele momento. Amassou o papel, deu na minha mão esse papel e disse assim, olha, seus pecados estão perdoados, né? Isso que é maravilhoso da confissão, né? Quando nós ouvimos isso. E aí ele deu absolvição, né? Me mandou em paz e disse assim, olha, quando você chegar na sua casa, você queima esse papel, né? Queima este papel. E aí eu saí ali da igreja, né? E fui para casa. Estava pulando, né? Pulando de alegria, estava muito feliz, muito alegre, porque realmente eu havia me limpado, né, de todas aquelas faltas, de todas aquelas falhas. Peguei o papel e cheguei em casa. E aí eu falei pro meu filho assim, falei, filho, meu filho é Mateus, né? Falei, Mateus, olha, o padre mandou nós queimarmos esse papel aqui. A gente tinha gostava de colocar fogo nas coisas, né? Coisa de criança, né? Meu filho gostava de colocar fogo nas coisas, né? É uma brincadeira, né? E aí nós procuramos ali no quintal, tinha uma parte de cimento ali. Nós colocamos o papel ali e aí aconteceu um sinal de Deus, né? Eu acredito muito que foi um sinal de Deus, Deus mostrando o quanto que eu estava mesmo sujo, né? Quanto era a sujeira da minha alma. O que aconteceu? Nós colocamos ali este papel para queimar, acendemos ali o fósforo e eu coloquei para queimar. E era assim, né, um lugar limpo, né? É um lugar de concreto limpo. E aí coloquei para queimar este papel. Aí meu filho, que hoje ele tem 13 anos, na época ele tinha 7 anos de idade. E aí eu coloquei para queimar o papel, ele não sabia, não tinha ideia ainda de confissão, né? O que era uma confissão, né? O que eu havia feito na igreja. Ele era muito novinho, né? Então eu só chamei ele ali por causa da brincadeira de botar fogo no papel ali, né? Para que ele acompanhasse aquele momento ali. Mas aí a hora que começou a pegar fogo veio o sinal de Deus. Sinal de Deus para mim, né? E para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que vão ouvir este vídeo e que realmente acreditam na confissão, acreditam naquilo que é o sacramento. Quando o papel começou a queimar, ele virou para mim e ele falou assim, pai, o senhor está vendo ali
Vendo o que, filho? Né? Os bichos. Como assim, filho? Os bichos? Ali, pai, no papel ali, queimando ali, ó. Não tá vendo? Eu falei, não, filho, não tô vendo nada. E eu me aproximei mais do papel e para mim era só um papel queimando, né? E eu tentei olhar para ver se parecia, né? Se havia algum formato, alguma coisa. E para mim não havia nada. E ele falou, ali, pai, olha ali. E aí eu fiquei observando e eu particularmente, eu não vi nada, né? Foi o meu filho que viu. E aí ele me relatou ali, até que queimou todo aquele papel. Ele falou, eu falei, filho, tem certeza que você viu isso? Ele falou, sim, pai, tinha vários assim se mexendo, a hora que esse papel estava queimando ali, eu pude ver, né? E aí esses dias atrás, hoje ele tem 13 anos, o meu filho, e eu perguntei para ele, né? Eu falei, filho, o que você viu naquele momento? E ele me falou, pai, eu vi como que larvas assim, né? Bichos, larvas assim, né? Aqueles bichinhos, e eles estavam se mexendo ali, né? Então assim, gente, lógico, em primeiro lugar, esse sinal foi para mim, né? Para que eu soubesse o quanto que a minha alma estava suja e quanto que era sujeira que eu precisei me limpar ali na confissão, né? Aqueles bichos eram um simbólico de tudo aquilo que é a sujeira da nossa alma. O pecado, ele nos suja de uma maneira, né, que nós só vamos ter esta dimensão quando nós nos encontrarmos com Deus, que daí Deus vai iluminar a nossa alma e ali nós vamos perceber as nossas faltas, os nossos erros, né? Todos esses, tudo isso que é o pecado, né? O que o pecado faz conosco. Então, é isso, tá, gente? O sinal que Deus me mostrou foi essa visão, aquilo que meu filho viu ali no final. Acreditem no sacramento da confissão. Um dia todos nós saberemos que esse sacramento, ministrado pela igreja há mais de 2000 anos atrás, né, desde que Jesus instituiu, ele é um sacramento válido e muito importante para a salvação das almas. Tá bom? Eu não vou me estender mais, tá? É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. E aí o próximo vídeo que eu farei diz respeito à comunhão, que também foi muito profundo, né? Tudo foi muito profundo naquela época, porque eu mergulhei mesmo em Deus, né? Que você também possa mergulhar em Deus, que você possa ser todo de Deus, tá bom? Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.